Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom a gente estar aqui nessa quinta-feira para poder aprender um pouco mais a palavra do Senhor, sermos direcionados pelo Senhor. Eu acho que toda vez que nós viemos aqui, nós viemos para cultuar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor, mas a gente também vem aqui para ser influenciado pelo Senhor, para ser direcionado pelo Senhor, e que o Espírito Santo possa continuar fazendo isso conosco aqui nessa noite. Bom, os avisos já foram dados, e como a maioria dos irmãos aqui sabem, nós estamos aí numa semana de oração, que tem um tema cujo o versículo já foi lido aqui, Atos capítulo 2, do 42 ao 47, que a gente está falando toda semana sobre o perfil de uma igreja madura. A gente tem ouvido isso aqui, o perfil de uma igreja madura. A gente já tem escutado isso desde o começo da semana, e a gente ainda vai continuar escutando sobre esse tema, tá? Que é o perfil de uma igreja madura. E a gente está escutando, como eu disse, isso baseado no relato de Lucas, de Atos 2. Basicamente, meus irmãos, nós estamos falando disso, ou Lucas, ele está retratando nesse texto o perfil dessa igreja, de uma igreja madura, mas, na verdade, ele está relatando as virtudes dessa igreja em tom de enaltecimento, Quando a gente lê Atos 2, do 42 ao 47, o que fica para nós é que Lucas faz questão de registrar as características, mais especificamente as virtudes dessa igreja. Parece que Lucas, o autor do livro, ele está contando, narrando essas virtudes, essas características, falando para nós, olha como é especial essa igreja que está nascendo. Olha como é bela aquilo que essas pessoas que aceitaram a Cristo se tornaram enquanto povo, enquanto comunidade. E, obviamente, meus irmãos, existe um princípio, existe um motivo pelo qual essas coisas estão aqui, Eu não vou ler o texto, porque nós estamos aí basicamente falando dele, já lemos ele aqui nessa noite, o perfil dessa igreja, mas isso tem um motivo, isso não está aí por estar, isso está aí para quê? Por que Lucas deixou registrado o perfil dessa igreja, as virtudes dessa igreja? Ele deixa isso registrado para nós aqui especificamente, igreja, depois de 2000 anos de distância desta igreja específica, daquele momento em que eles viviam, para que essa igreja, nas suas virtudes, ela possa ser um referencial para nós sobre o que é ser uma igreja, e trazendo para dentro do nosso tema, o que é ser uma igreja madura, quais são as virtudes que uma igreja madura, ela possui, para que nós pudéssemos então olhar para elas e tê-las como um norte para a nossa própria comunidade, para o nosso ser igreja hoje, aqui, 2000 anos depois. Então nós estamos falando basicamente sobre qual é o perfil de uma igreja madura, e hoje especificamente eu quero tratar com os irmãos qual é o perfil então de uma igreja que caminha para a maturidade, tá? A gente está vendo durante toda a nossa semana de oração, o perfil de uma igreja madura. Hoje a gente vai ver o perfil de uma igreja que caminha para essa tal maturidade que nós temos falado, e que inclusive foi justamente aí o tema dos nossos 50 anos, no aniversário que nós fizemos de 50 anos, foi esse, caminhando para a maturidade, alcançando, buscando a maturidade, dando a ideia de que nós temos que andar neste caminho, no desejo de conquistar esse objetivo tão precioso que é a maturidade enquanto igreja, enquanto servos do Senhor. Então, para falar sobre isso, irmãos,
eu vou ler um texto que está bem vivo na nossa memória, que é o texto de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, eu vou tratar somente o versículo 12, irmãos, tá? A gente vai ficar só nesse texto. Se quiser deixar o versículo 12 aí na tela, vai ser de boa valia para nós. E antes de eu ler o texto, nós lermos aqui, tá? Filipenses 3, 12. Quero fazer algumas observações primeiro, tá? Como nós já ouvimos ótimas explanações sobre praticamente o conteúdo desse texto aqui, né? O tema do nosso aniversário foram os versículos 13 e 14, não o 12. Só que os versículos 13 e 14 são, na verdade, uma repetição daquilo que Paulo ele diz no versículo 12. Ele está repetindo a mesma ideia do versículo 12, ele fala a mesma coisa no verso 13 e 14. Então, primeira coisa, né, eu não vou ser exaustivo aqui na exposição, e nem vou me ater a questões periféricas sobre esse versículo específico, o contexto do versículo, por que isso aí está aí, porque nós já ouvimos bastante coisas sobre o texto de Filipenses. Embora for tratado do 13 ao 14, o 12 é a mesma coisa do 13 e o 14, só que com outras palavras, tá? Só que, tratando aqui desse versículo, irmãos, eu quero dar um norte aqui sobre o que eu vou fazer aqui com os irmãos, que nós vamos refletir nessa noite, para que vocês entendam que, do versículo 12, eu vou extrair desse versículo 12, 3 princípios para uma igreja que deseja seguir no caminho da maturidade, de uma forma simples e de uma forma bem prática aqui para nós, tá? Não vou ser exaustivo. E de que forma que eu vou, então, extrair esses 3 princípios de uma igreja que deseja seguir, caminhar em direção à maturidade? De que forma eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso trabalhando princípios individuais, pessoais do apóstolo Paulo sobre a maturidade, que estão aí nesse texto, e eu vou pegar esses princípios, que são pessoais do apóstolo Paulo, e vou aplicá-los coletivamente para nós enquanto igreja. Por que eu vou fazer isso? Bom, nós já sabemos, irmãos, que a igreja, ela é o quê? Ela é a junção de todos os indivíduos que fazem parte do corpo de Cristo. Então eu vou fazer isso porque só é possível que uma igreja, uma comunidade cristã, ela caminhe para a maturidade se as pessoas que fazem parte dessa comunidade individualmente estiverem caminhando nessa direção. Ou seja, a maturação do coletivo, ela se dá pela maturação dos indivíduos que compõem este coletivo, aqui no caso, igreja. Então eu vou falar sobre 3 princípios de uma igreja que caminha para a maturidade coletivamente, mas todos esses princípios que serão aqui extraídos do versículo 12 de Filipenses, devem obviamente ser aplicados também individualmente, não só no coletivo, mas individualmente, para que isso tenha algum sentido. Vamos ler o texto agora? Filipenses 3, versículo 12 apenas, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Vamos de novo? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós tivemos agora, Senhor, o privilégio ímpar de ler a Tua palavra, e mesmo, Senhor, que seja um versículo da Tua palavra, um verso da Tua palavra, o privilégio que nós temos de poder ter contato com esse material é muito, muito grande, porque através da
tua palavra é que a tua igreja é transformada. É através da tua palavra é que a tua igreja, a tua noiva é adornada para o dia da tua volta. É através da tua palavra e somente da tua palavra que nós podemos ter direção enquanto indivíduo ou quanto igreja, para nós prosseguirmos com a nossa vida, Senhor. Então, muito obrigado. Fala no nosso coração, Espírito Santo. Sem o Senhor, não vale de nada, Senhor Deus, tudo que nós fizermos aqui. Todo o tempo gasto não vale de nada se o teu Espírito não estiver ministrando, não nos estiver despertando para as verdades da tua palavra e de forma, Senhor Deus, prática, aplicando essas coisas na nossa própria vida, no nosso ser igreja, no nosso ser cristão, representante do Senhor aqui nessa terra. Então, que o teu Espírito conduza, em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, irmãos. Bom, esse versículo, meus irmãos, ele é fantástico. Como os irmãos já, esse texto de um modo geral, né, ele é fantástico para nós falarmos sobre o tema maturidade. Por quê? Especificamente agora, este texto aqui, o versículo 12, ele é o pleno exemplo do que é caminhar para a maturidade, ou de qual é o perfil de uma igreja que caminha para a maturidade. Esse é o nosso tema. Qual é o perfil de uma igreja que caminha para a maturidade? A gente vai ver pelo texto que o primeiro princípio que nós extraímos daqui, de uma igreja que caminha para a maturidade, segundo este texto, é perceber, conhecer ou reconhecer que existe um ideal a ser alcançado. Uma igreja que caminha para a maturidade em primeiro lugar, esse é o ponto de partida. Sem isso não existe as outras coisas que nós iremos falar aqui, que o texto fala para nós. Em primeiro lugar, uma igreja que caminha para a maturidade é uma igreja que tem um ideal a ser alcançado, um alto padrão que ela deseja se conformar àquilo, no sentido de tomar aquela devida forma. Isso é evidenciado pelas palavras do apóstolo Paulo nesse texto, que diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ênfase aqui no tudo isso do texto, o tudo isso que o apóstolo Paulo não tinha alcançado e tinha consciência disso, é o quê? É o ideal que Paulo tinha na sua mente e que se refere a tudo, obviamente, que ele disse anteriormente na sua própria carta que ele está escrevendo, seja no contexto mais amplo da carta, de um modo geral, tratando de como deve ser a vida dos cristãos e a igreja de Cristo, ou então tratando especificamente sobre os seus últimos versos, ou os seus próprios objetivos, que ele diz aí nos versos 10 e 11, onde ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O fato de que, para se caminhar para a maturidade, é preciso ter um ideal a ser alcançado, também é evidenciado não só pelo tudo isso que Paulo tinha plena convicção de que ele ainda não tinha alcançado nesse texto, mas também pela frase posterior que ele diz, que é: não que eu já tenha sido aperfeiçoado. ênfase aí agora no aperfeiçoado do texto, que significa o que basicamente? Tornado perfeito, completo. Ou seja, para se desejar, para se buscar ou ser aperfeiçoado, o que é necessário, irmãos? É necessário que haja um padrão de perfeição, um ideal na qual se está sendo conformado ou se deseja conformar a esse ideal. Então, em primeiro lugar,
Caminhar para a maturidade é estar caminhando em direção de um ideal, de um alto padrão que se deseja alcançar. Sem isso não existe maturidade, sem um ideal a ser alcançado. O tudo isso do texto, ou eu não fui aperfeiçoado, a perfeição. Paulo buscava este ideal, esse alto padrão da qual ele desejava se conformar. Então, uma igreja que caminha para a maturidade é uma igreja que tem um ideal a ser alcançado, um padrão elevado sobre o que ela deve ser, uma referência que não é ela para si mesma, sem referência. Guarde isso no seu coração, porque isso é aplicável a todas as coisas da nossa vida. Sem referência, é impossível alcançar a maturidade, porque maturidade fala do quê? Maturidade fala de ser ou de estar no seu estado ideal. Não é assim que nós medimos a maturidade de uma fruta? Ela está ideal para o consumo. Isso é ser maduro. E se não se sabe qual é este estado ideal, irmão, qualquer estado serve. Primeiro lugar, então, uma igreja que está caminhando para a maturidade, ela tem uma referência clara do que ela deve ser, um ideal que ela persegue, um alto padrão daquilo que ela deve ser. Se nós, enquanto igreja, não tivermos um ideal a ser seguido, nós sempre nos contentaremos com aquilo que nós somos, mesmo que o que nós somos não seja algo ideal. Guarde isso para a sua vida, porque esse é o ponto-chave. Nós somos uma igreja e o chamado nosso de PIB, aqui específico, para mim e para você, que faz parte dessa comunidade, nós precisamos caminhar para a maturidade. Nós estamos vendo na nossa semana de oração o perfil de uma igreja madura. Não é isso? É o tema, o perfil de uma igreja madura. Qual foi o texto que o irmão Austin escolheu? Eu acho que não poderia ter outro texto além de Atos capítulo 2, do 42 ao 47. É um texto perfeito para falar sobre o ideal de uma igreja. Qual é a igreja ideal? Porque Lucas está enaltecendo as virtudes, as qualidades dessa igreja. Ele está mostrando para nós, nos dando um norte de como nós devemos ser como igreja hoje, aqui em Pouso Alegre, PIB, situada no tempo e no espaço. Então, primeiro lugar, referência. Uma igreja que caminha para a maturidade tem um ideal que ela está perseguindo, uma referência do que é ser uma igreja. E a gente está vendo aí no texto de Atos 2, 42 ao 47, o que é uma igreja ideal, madura. Em segundo lugar, meus irmãos, qual é o perfil de uma igreja que caminha para a maturidade, segundo o texto que nós estamos lendo? Uma igreja que caminha para a maturidade é uma igreja que reconhece que ela ainda não alcançou esse estado. Ou seja, o segundo ponto sobre o perfil de uma igreja madura, ou que caminha para a maturidade, é decorrente inevitavelmente da existência ou não do primeiro princípio, ou seja, de existir, de ter para si um referencial, um ideal na qual se persegue. Paulo diz então que não que eu já tenha obtido ou que já tenha sido aperfeiçoado. Paulo, ele tinha plena consciência de que ele mesmo não era o que ele deveria ser em sua plenitude, ou que não tinha alcançado a perfeição, porque ele tinha essa consciência a respeito dele próprio, porque ele não seguia a ele mesmo, mas sim a Cristo. Porque ele não era a sua própria referência, mas sim Cristo. Então, quando nós pegamos esse princípio individual,
individual, é algo do apóstolo Paulo, da atitude dele, madura diante da própria vida, diante do próprio ser cristão. Se nós pegarmos esse princípio individual e aplicá-lo coletivamente enquanto igreja, nós vamos descobrir que a consciência da própria imaturidade é fator crucial para que uma igreja saia desse estado. E digo mais, a consciência da própria imaturidade é uma das maiores evidências de que uma igreja está caminhando para a maturidade, porque só se busca algo que se tem plena convicção de que não se tem e de que aquilo realmente é muito importante. Uma igreja que consegue perceber os seus próprios erros, as suas próprias deficiências, debilidade, é uma igreja que está caminhando para a maturidade, porque esse é o princípio básico do alcance da maturidade, seja ele individual ou seja ele coletivo, meus irmãos. A maturidade, ela segue o mesmo princípio da sabedoria ou do conhecimento, que é: quanto mais se tem, mais se percebe que não tem. E quanto menos se tem, mais se acha que tem. Esse é o princípio da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria e o conhecimento têm esse poder daquele que chega a ele, porque ela coloca esse indivíduo no seu devido lugar. Diante do conhecimento, eu não me sinto ufanado de ser sábio, mas eu sinto humilhado diante do conhecimento. Você pode, não sei se vocês já ouviram falar, é o tal do efeito Dunning-Kruger, que é o nome de dois psicólogos, que deram o nome a esse efeito, que é justamente assim: quanto menos eu sei de um assunto, mais eu me ufano de saber a respeito dele. A gente tem essa tendência de fazer isso. Quanto menos a gente sabe de uma coisa, mais a gente acha que sabe a respeito daquilo. E o contrário, quanto mais a gente conhece a respeito de algum assunto, ou de uma própria habilidade que nós estamos desenvolvendo, mais consciência nós temos da nossa própria debilidade. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso enquanto igreja, para não cair neste efeito, porque maturidade, ela segue o princípio da sabedoria. Quanto mais madura uma pessoa mais consciência da sua própria imaturidade ela tem. Da mesma forma, o próprio conhecimento. Então, saber olhar para si mesma, aqui falando como igreja, e conseguir perceber e reconhecer as próprias debilidades, as suas próprias infantilidades e coisas do gênero, é fundamental no processo de amadurecimento ou de busca por esse ideal, porque isso indica que a igreja não está olhando para si mesma como um referencial, mas está olhando para algo além dela mesma. Lembra que eu disse um princípio que essa igreja segue para que ela possa caminhar para a maturidade. Isso faz seguir um princípio elevado que não é ela mesma. Os irmãos estão entendendo que se nós olharmos aqui, vou dar um exemplo, tá? Exemplo bem prático. A gente é músico. Se nós olharmos para nós mesmos enquanto músicos, como referência para nós mesmos, nós vamos correr o risco de pensar assim: nossa, cara, eu estou cantando pra caramba, nossa, como eu toco o instrumento, nossa, como eu sou o cara. Mas quando a gente pega e olha para um referencial que não somos nós, para um ideal, o que nós temos consciência? Nossa, cara, eu não canto nada, eu não toco nada, eu tenho 1 milhão de anos-luz para desenvolver. Isso é o princípio da própria vida. Então, se uma igreja, se nós, PIB aqui, olharmos para nós mesmos e falarmos, nós somos uma referência para nós mesmos, nós nunca conseguiremos alcançar o padrão que Deus deseja de nós, e ficaremos sempre limitados a quem nós somos. E quem nós somos não basta. É só você ler o texto de Atos 42 ao 47. Se a gente lê aquele texto, naturalmente nós nos sentimos constrangidos diante daquela igreja. E o objetivo é esse mesmo, tá? Então, olhar
ter um referencial, um alto padrão a quem olhar enquanto igreja, faz com que a igreja consiga perceber que existam coisas nela, enquanto... Peraí, sumiu aqui. Opa! Isso faz com que a igreja ela consiga perceber que existem coisas nela, enquanto igreja, que precisam ser corrigidas, que precisam ser mudadas, reformuladas, coisas que precisam ser tiradas de nós enquanto igreja, porque são coisas que são antagônicas, estão em oposição ao ideal que o Novo Testamento apresenta para nós, de como deve ser uma igreja madura, como é a igreja do coração de Cristo, ou então ter a sacada, diante de olhar para um ideal que não é ela mesma, perceber as coisas que estão impedindo essa igreja de que ela se torne aquilo que ela deveria ser, olhando para o padrão de Deus para ela. Como que é a forma mais eficiente de nós, enquanto seres humanos, termos um diagnóstico sobre o que somos, sobre o que temos, sobre quem nós somos enquanto seres humanos? A melhor forma é olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está ali, as evidências do autor da nossa vida, dizendo sobre quem nós somos. Então a melhor forma de descobrirmos quem nós somos é olhando para a palavra de Deus e extraindo dela aquilo que ela diz que nós somos. Esse princípio vale, obviamente, também para nós enquanto igreja, para nós de modo coletivo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, seja no texto de Atos 2, 42 a 47, ou outro texto que fala da mesma coisa, o que é uma igreja madura, o que é uma igreja ideal, nós podemos ver com clareza o quê? O quão distante ou perto nós estamos disso. Já que em toda semana de oração nós estamos tratando do perfil de uma igreja madura, baseado nesse texto, onde é descrito, como eu já disse, em tom de enaltecimento, as características ou as virtudes da igreja primitiva, nós enquanto igreja, nós precisamos, em primeiro lugar, ao ler um texto como esse, ou qualquer outro que se refira à mesma, ou que tenha o mesmo tema, nós precisamos, em primeiro lugar, decidir se nós teremos ou não ela, a igreja que é retratada aqui na palavra de Deus, especificamente lá em Atos, se nós vamos decidir se ela, naquilo que é descrito como as suas virtudes, nós teremos isso como um padrão, como uma referência para nós. Primeira coisa que nós precisamos fazer, olhando para o texto, é uma referência para nós, é o que a campanha de oração tem falado, o perfil de uma igreja madura, é isso aqui, que nós, é o ideal, um dos ideais que nós temos que seguir, beleza. Se sim, nós precisamos então olhar para esse referencial e olhar para nós mesmos, sinceramente, e percebermos quais são as nossas debilidades, falhas, erros e imaturidades frente ao nosso próprio referencial. Então vamos fazer um exercício, segundo Atos capítulo 2. Será que nós, enquanto igreja, nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos, ou nós trouxemos para dentro da nossa igreja vários ensinos estranhos a eles? Segundo ponto, será que existe, baseado nesse texto de Atos capítulo 2, comunhão, união, fraternidade na nossa comunidade, ou o que fica evidente aqui é o nosso individualismo e o nosso egoísmo? Será que nós, segundo esse texto de Atos capítulo 2, será que nós nos preocupamos com as necessidades uns dos outros, ou aqui é cada um por si e Deus para todos? Será que existe temor do Senhor aqui? Ou a nossa igreja é marcada pela irreverência ao Senhor? Essas são perguntas, entre outras, que nós poderíamos fazer, segundo o texto de Atos 2, do 42 ao 47, que o texto de Atos ele deixa para nós, está implícito essas perguntas. E se nós quisermos caminhar para a maturidade, nós precisamos inevitavelmente fazer essas perguntas. Essas perguntas, elas têm que
bem aspas, tá? Atormentar a nossa alma enquanto igreja, enquanto servo do Senhor. E aí a gente faz outras perguntas. Quais são as coisas que nos impedem hoje de ser aquilo que nós deveríamos ser segundo o nosso ideal, se o temos, né? O perfil de uma igreja madura que nós estamos seguindo? Quais são as coisas que nós devemos gastar a nossa força para alcançar esse ideal? Tudo isso nós descobrimos tendo um referencial e olhando para nós mesmos com sinceridade, percebendo as nossas debilidades, a nossa imaturidade. Agora, obviamente, ter um autorreferencial e perceber as nossas debilidades, embora essas coisas sejam coisas importantes, essenciais para nós caminharmos para a maturidade, obviamente, isso tudo não é o bastante. É preciso fazer o quê? Fazer o que o apóstolo Paulo, no texto em questão, ele faz, que é o quê? Prosseguir para alcançar esse ideal, esse referencial que se tem. Ou seja, o último e terceiro ponto sobre o perfil de uma igreja que caminha para a maturidade, segundo esse texto, lembrando, é um texto que está falando de princípios individuais do apóstolo Paulo, que eu estou aplicando coletivamente para nós enquanto igreja. É buscar se conformar a esse padrão, a esse ideal que se tem. E aqui é o ponto crucial, obviamente, para qualquer um que queira caminhar o caminho da maturidade, seja individualmente ou coletivamente. Por quê? Porque embora o ponto anterior, ele seja um tanto traumático às vezes para nós, difícil para nós, né, perceber as nossas debilidades, aqui, nesse terceiro ponto, é onde exige de nós trabalho, esforço, determinação. O que adianta nós sabermos qual é o ideal de igreja que nós devemos ser, e sabendo desse ideal, saber quais são as nossas debilidades, perceber a nossa própria imaturidade, se nós não fizermos alguma coisa para mudar essa situação, sem fazer alguma coisa para nos conformar a essa imagem, não adianta nada. Isso só nos torna o quê? Indesculpáveis diante do próprio texto, do próprio ideal que seguimos. Então é preciso trabalho, é preciso dedicação. Nós, enquanto igreja, nós precisamos trabalhar muito ainda se nós quisermos sermos uma igreja madura, uma igreja conforme o padrão que Deus apresenta no Novo Testamento para nós. Obviamente isso não é fácil, mas embora isso seja difícil para nós, se nós buscarmos nos conformar ao ideal que a palavra de Deus tem para nós, para que nós sejamos enquanto igreja, todo esse esforço, e vai ser um esforço gigantesco que nós precisaremos fazer sobre isso, todo esse esforço não será em vão, o nosso trabalho não será vão. Isso gerará frutos para nós enquanto igreja e frutos que serão apreciados por outras pessoas que não estão aqui, que virão para cá e que serão abençoadas de uma outra forma. Seremos uma árvore frutífera do Senhor, levando vida, seja para as pessoas da nossa própria comunidade, seja para pessoas de fora da nossa comunidade, e ainda, obviamente, fazendo isso, glorificaremos o nome do Senhor e cumpriremos a nossa missão, irmãos, porque nós temos uma missão, e nas palavras do apóstolo Paulo, no final do versículo, ele diz: para isso nós fomos alcançados por Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, esse é o nosso referencial. Para a gente concluir, se nós quisermos então ser uma igreja que caminha para alcançar a maturidade, nós precisamos, em primeiro lugar, sem isso não existe a maturidade, ter um ideal a ser alcançado, um alto padrão, um modelo daquilo que nós devemos ser, individualmente falando ou coletivamente falando enquanto igreja. Primeiro ponto. Segundo, obviamente, decorrente desse, nós precisamos então fazer o quê? Nos analisar com base nesse ideal, com base nessa referência que temos e, diante disso, perceber as nossas próprias debilidades. Em outras palavras, perceber a nossa própria imaturidade. E por último, para sermos uma igreja que caminha para a maturidade, nós
precisamos prosseguir trabalhando individualmente e coletivamente para nos conformar a esse padrão de uma igreja madura. Lembrando aquilo que eu disse, a maturidade coletiva passa inevitavelmente por onde? Pela maturidade individual de cada um de nós. Se você amadurecer, se eu amadurecer, enquanto servo do Senhor, a igreja amadurece também. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada que nós tivemos aqui, onde nós pudemos louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, ouvir do Teu evangelho, do Teu amor incomparável, de quão miseráveis nós somos enquanto seres humanos, e mesmo assim o Senhor derramou o Seu amor por nós. E agora, Senhor, nós ouvimos e lemos a Tua palavra. Estamos, Deus, sinceramente, enquanto igreja aqui, Senhor, desejosos de caminhar na maturidade, de amadurecer, Senhor. Oh Deus, que em primeiro lugar nós possamos olhar para a Tua palavra com o devido respeito e importância que ela tem, e que enquanto igreja a gente possa olhar para a Tua palavra e ver como nós devemos ser, o que é ser uma igreja, que a gente possa admitir em primeiro lugar que nós, de nós mesmos, nós não sabemos o que é ser uma igreja. Quem sabe é o Senhor, e o Senhor nos deixou registrado no texto de Atos, em outros tantos textos, o que é ser uma igreja, qual é o desejo do Senhor para uma igreja, Senhor. Então, o primeiro ponto, nós precisamos, Pai, admitirmos para nós mesmos que nós não sabemos o que é ser uma igreja madura, ser uma igreja perfeita aos Teus olhos. Nós precisamos que o Senhor nos ensine sobre isso. E diante disso, que nós possamos olhar para a Tua palavra e termos a Tua palavra naquilo que ela diz sobre a igreja como referencial para nós. Deus, que ao olhar para o Teu ideal e para as nossas debilidades, Senhor, o Senhor não nos dê desânimo, mas nos dê, Deus, desejo de prosseguir, de mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor, de deixar aquelas coisas que precisam ser deixadas de nós enquanto igreja, que estão impedindo que nós cumpramos o ideal do Senhor, ser uma igreja madura, ser uma igreja, Senhor Deus, plena aos Teus olhos, que nós possamos nos sentir encorajados, Senhor, não desanimados, encorajados, a mudar as coisas que precisam ser mudadas, que o Senhor nos dê coragem para mudar as coisas que precisam ser mudadas aqui na nossa igreja, Senhor, e que não estão em conformidade, Pai, com a plenitude daquilo que o Senhor deseja de nós. E obviamente essas coisas existem, Senhor, porque nós não somos um referencial para nós mesmos, a Tua palavra o é para nós. Então que a Tua palavra, como uma espada, ela entre nos nossos corações, individualmente, coletivamente, e que nós possamos prosseguir o caminho proposto pelo Senhor e glorificar o Teu nome, porque para isso nós somos alcançados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite, que o Senhor nos leve para casa em paz, em segurança, que nós possamos ter um final de semana agora abençoado em Tua presença, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, aprendendo do Senhor, adorando o Senhor, sendo edificado, e que possamos estar aqui domingo adorando o Teu nome, servindo ao Senhor, aprendendo. Estar em uma igreja em construção é o desejo do nosso coração. Leva-nos em paz, em segurança para as nossas casas, que a Tua boa mão esteja com cada um. Se Deus entrou alguém aqui com o coração aflito, eu peço que o Senhor console. Se o Senhor ainda não o fez, o Senhor faça, dê alívio ao coração. Se entrou alguém precisando de uma direção, que possa receber do Senhor essa direção. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por essa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor da terra, Senhor do céu, Senhor da igreja, nós agradecemos. Amém.
Deus abençoe meus irmãos. Cumprimento o seu irmão aí com a paz do Senhor Jesus. E que possamos viver a plenitude do Senhor para nós. Deus abençoe. Tchau, graça e paz.